Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje o tema que é inerente a esses quase 20 anos do Vida Inteligente, né? Dia 29 agora, dia 27 de julho agora, completamos 20 anos no ar. 20 anos no ar fazendo a nossa parte. A gente sabe que é um trabalho hercúleo. A gente não dá valor, mas não importa. Importa o que a gente é capaz de realizar. E se cada um fizesse a sua parte, pode ter certeza que esse mundo, essa humanidade estaria muito melhor do que está hoje. E hoje eu trago para vocês o nosso querido amigo e irmão Vítor Manuel Adrião, escritor, filósofo, enfim, conferencista, autor de diversos livros, historiador. Então, esse tem experiência de campo, e o que ele fala, ele vivenciou. Se não vivenciou, estudou muito e foi em boas fontes. Vamos lá. Olá, Vítor, como você está? Tudo bem? Tudo bem, Eustáquio. E por aí, tudo bem também? Tá bem. Você está no calor e nós estamos aqui no frio, né? As épocas. Agora está abafado, está abafado. Vítor, esse convite para hoje é referente para a gente falar do conteúdo do seu livro, que é a Sabedoria Eterna, e fala sobre... Qual é o subtítulo? Sabedoria Eterna? Deixa eu ver aqui. Princípios e fundamentos da teosofia. Muito Ou da bem. teosofia. Tá. Vamos começar por aí. Você está escrevendo, você editou, publicou o livro em parceria com o Antônio Carlos Boim. Quem foi Antônio Carlos Boim, Vítor? O António Carlos Boim foi membro da antiga Sociedade Teosófica Brasileira, que mudou o seu nome a partir de 1969 por instâncias do seu líder de então, o Sr. Hélio Jefferson de Sousa. António Carlos Boim era uma personalidade muito dedicada à obra. Entrou na instituição pela mão do seu tio Otávio Boim. Otávio Boim, que quis inclusive encontrar-se comigo aqui em Portugal, vindo de Roma para Portugal, mas por uma série de imprevistos não sucedeu. E então o António Carlos Boim entra na Sociedade Teosófica, na antiga Sociedade Teosófica, ou ex-Sociedade Teosófica Brasileira, faz os seus graus de ensino, torna-se uma pessoa distinta, emérita, uma pessoa que começa a adquirir determinadas predicados como orador e escritor, e como escritor deixou uma série de textos que foram publicados na revista da Arana, na revista Aquários, outras coisas soltas. Foi um homem singular, deixou trabalhos de rara, como direi, de rara beleza e trabalhos de primeira água. Lembro-me de alguns, e um dia, por volta de 2002, ele manda-me um embrulho com uns papéis lá dentro, e diz-me numa curta nota: Vítor, eu comecei a escrever um livro, mas depois desisti, não quis fazer mais, isto e aquilo outro, e olha, veja lá se isso serve para alguma coisa. Eu entendi que ele queria publicar. Então eu vi o texto, vi os papéis, vi as laudas, aquilo é muito interessante, isto vale um livro. Então juntei o texto, organizei o texto, e dei-lhe inclusive ilustrei com fotos e esquemas, uns dele, a maioria não, e a coisa ficou lindada. Entretanto chegamos a 2004,
e ele falece de uma síndrome cardíaca. Repare-se que o Buim entra na Sociedade Teosófica Brasileira por volta de 1978. Em 79, 80 já era um paladino da obra. Ele fez coisas em Maria da Fé, sobretudo em Maria da Fé, portanto já em Minas Gerais, fez coisas em São Paulo, nos departamentos de São Paulo. É um homem interessante. É o que ele falece. Pronto. Em 2004, que síndrome cardíaca na cidade de São Paulo. Passam os tempos e há uns meses atrás decidi juntar alguns escritos meus e os escritos dele e decidi fazer uma parceria póstuma, isto é, pulo à cabeça deste livro e a seguir entrei eu. E eu acho que aquilo até está bonito e as pessoas vão gostar, porque estamos falando da sabedoria eterna, da sabedoria divina, mas vai por aí, acho que vão gostar. E aí eu entro numa questão, já que você tocou nesse assunto, é bem a continuidade que eu quero perguntar. O que esse livro, Sabedoria Eterna, que o título já diz muita coisa, mas no que ele difere dos demais livros já publicados sobre teosofia? Tem uma série de escritores, cada um passa a sua ideia, né, conforme tem o seu entendimento. Você, como autor desse livro, coautor desse livro, juntamente com o Buim, como você diria que ele se diferencia no quê? Qual é o foco desse livro? É mais amplo? É mais... Como você aborda essa questão? Eu não li o livro ainda, por isso estou fazendo todas essas perguntas, né? E está sendo recém-lançado também, acredito que pouca gente ainda leu. Bem, a sabedoria eterna é a teosofia teos mais sophos, em grego, a sabedoria divina, a sabedoria dos deuses, de deuses. Eu tentei fazer uma súmula, uma síntese e os princípios básicos. O que é a lei do karma, ou da causa e efeito? O que é a lei da reencarnação ou das vidas sucessivas, erroneamente chamada metempsicose pelos filósofos gregos, sobretudo os neoplatónicos do século I para cá. O que foi essa civilização envolta nas brumas da lenda, no mito, no maravilhoso, civilização que ainda hoje embala os sonhos mais gratos da humanidade, chamada Atlântida. Fala-se na Atlântida. Fala-se realmente nos princípios e nas leis fundamentais da evolução do homem, tintim por tintim, usando uma linguagem aberta, simples, acessível. E este é o trabalho do António Buim. Depois entro eu, já também com uma linguagem aberta, mas um pouquinho mais aprofundada, sobre a cosmogênese, a criação do universo, do homem, ou melhor, a criação do universo, do planeta, como as coisas se processaram, como a vida surge no universo e na Terra. Depois a antropogênese, a evolução do homem, como o homem evoluiu através dos vários períodos de vida que sustêm a Terra, passando pelas raças, sub-raças, os corpos de consciência, os veículos de consciência. Abordamos também o itinerário do discípulo de JHS, depois de falar da reencarnação, depois de falar do karma. Karma significa tanto a ação como encausamento, vem do termo sânscrito kri. Kri
Karma significa tanto ação como encausamento. Comumente diz lei de causa e efeito. Semeia uma boa coisa, recebe de volta uma boa coisa. Se for o contrário, sujeita-se à lei, que é tudo e a todos os reis, como dizia Jesus o Cristo, o que semeares, colherás. Depois fala-se no itinerário do discípulo, desde a Índia profunda do primeiro sistema geográfico lá na Ásia profunda, a evolução e as tragédias do discípulo, até fazer o transbordo para o Ocidente, mais propriamente para Portugal, Europa, a evolução em Portugal e a sua relação com Sintra, com o antigo cone vulcânico de Sintra, que todas as tradições árabes, gregas, fenícias, cristãs, iluministas, etc., falam de uma civilização interiorizada. E realmente Sintra tem sido um foro de fenómenos inexplicáveis. Para nós, os da obra, fenómenos ginas. Depois, a marcha da evolução prossegue e vai até o extremo ocidente do mundo. Sempre o mesmo enxame monádico, sempre a mesma onda da vida, sob a direção de um mesmo mestre, sob vários nomes, de acordo com os ciclos em que se manifesta, e aparece no Brasil. Já falámos nisto noutras ocasiões, e até se instalar em São Lourenço de Minas Gerais. A grande Coaraci, o coração do mundo, neste caso do mundo brasílico, mas também por extenso do mundo global, já que representa um dos chakras do mundo, precisamente o chakra cardíaco inferior, chamado Vibhuti. Vibhuti é aquilo que anima, é a sede de Brahmapura, isto é onde está a divindade latente no homem. É uma oitava coisa de informação. Falamos num aspecto psicossocial e social de uma sociedade mais justa e perfeita, de uma sinarquia que não é sinarcon, com força, mas sinarchia, com mansidão, com persuasão, com a palavra, e então falamos realmente numa concórdia dos povos, uma concórdia universal. Sabe qual é o problema aí? É que as pessoas confundem espiritualidade com política. E quando a política é a política dos homens, como dizia o padre António Vieira, torna-se explosivo. Em vez de criar união, cria divisão. Em vez de atenderem às causas, ligam aos efeitos. É o fulano X, é o fulano Y, etc. É o dinheiro que se impõe aos interesses da espiritualidade. Eu e mais um monte de gente gosta do que você escreve, porque você tem uma lógica na escrita, você, na qualidade de formado em história e filosofia, isso já é uma grande coisa. Você estudar tendo uma fundamentação acadêmica, fica muito mais fácil, né, de você buscar. E você, além disso, você ilustra essas questões. E outra coisa que eu admiro, e não sei se tem nesse livro, tudo que você fala, geralmente você busca colocar a etimologia. A etimologia é uma coisa fantástica. Você fala uma palavra e depois você mostrar a origem dessa palavra, do que ela se compôs, é uma coisa maravilhosa. Então, é isso que eu gostaria que você desenvolvesse. Você falou da literatura, você falou da linguagem fácil. Esse livro é, na sua totalidade, qualquer um que pode pegar isso aí, claro que não vai entender, alguns processos que precisa ter um mínimo de conhecimento para entender. Mas, no geral, um leigo pode ler esse seu livro?
Todos podem ler o livro, até porque não? Todos podem, está acessível a todos. A linguagem é acessível. Se usamos a etimologia e deciframos e damos as traduções exatas dos etimólogos. Como dizia o professor Henrique José de Sousa, por muitas palavras de poder, por muitas palavras simples, etc., que possais dizer, mas se não entenderdes o sentido, elas não têm valor nenhum. Isto é o mesmo, faz lembrar com o devido respeito, ir à missa, fazer uma reza monocórdica, a pessoa não está sentindo no peito, a pessoa e saiu dali um Deus a orar a um Deus longínquo, cego, surdo e mudo. Deus está no interior do homem, não são as palavras, não são minhas, são de Jesus, o Cristo, o Crestos, o ungido, o iluminado, o Bodhisattva, o Senhor da compaixão, o Senhor do amor, o amor unidade que abarcas a tudo. É exatamente isto. Não há só uma experiência literária e teórica, porque eu não sou, os doutores às vezes são burros carregados de livros. Há uma experiência prática, há uma experiência onde as pessoas tremem, eu me sinto no meu terreno. Tenho consciência de que a grande viagem está próxima. Agora vou chorar como uma Madalena, coitada da Madalena, que ela nem sequer era choramingas, ela era uma grandíssima iniciada e foi Serafina Feliciana, esposa de Cagliostro. Pois é, estas coisas que as pessoas não sabem e põem-se a improvisar. E foi realmente um dos suportes de Joshua Bento Bandira, o Cristo na sua época. Agora, é assim, o livro está acessível a todos, a sabedoria eterna, a sabedoria Gupta Vidya de Sanatana Dharma, como é conhecido no Oriente, cá no Ocidente chamamos-lhe a gnose, a gnosis, a sabedoria, o saber, temos outros nomes, enfim, é o pensamento de Deus plasmado em forma de lei que a tudo e a todos rege. O livro é acessível a todos. Misterinhos devem-se manter, alguns mistérios, porque a pessoa no geral ainda não está preparada para tanto, porque sem dúvida, e uma pessoa não se dá feijoada a um bebê porque não resulta bem. E não sou eu que o digo, é a voz popular brasileira. Dar feijoada a bebê não é boa coisa. Agora, há conhecimentos que têm que ser acessíveis à humanidade. E dizíamos há pouco, sem esta sabedoria, estes tesouros do céu aglomerados no coração, sem estes conhecimentos, o que é que a pessoa leva para mais além? O que é que a pessoa vem fazer à Terra? De onde viemos? Porque estamos aqui? Para onde vamos? Porque existimos? Qual é a nossa finalidade na existência? Você está falando, Vitor, você está falando uma coisa importante, porque, aproveitando o que você está dizendo, nós nascemos e nós somos pequenos, não falamos nada, não temos desenvolvimento ainda. Aí os nossos pais, nossos mestres, nossos professores, tudo isso aqui nos passam uma série de informações. E essas informações passam a ser a nossa verdade. Então, e essa verdade de terceiros, vai se cristalizando em nós, cristalizando, é como se fosse um negócio que fosse grudando, fazendo um cascão. Então, para se ter essa mudança de consciência, é complexo. E você tá falando isso, como romper, no seu ponto de vista, como estudioso, como filósofo, como historiador, como é que você vê e como você sugeriria de se quebrar esses dogmas? Que é muito difícil, é a mesma coisa que qualquer vício. Né? Eu fui fumante 40 anos, eu sei o que é um vício.
Eu sei o que é difícil, mesmo eu querendo largar, dificuldade de largar, porque eu tinha uma dependência. E eu acho que esse conhecimento que nos passaram, os nossos pais, nossos mestres, toda aquela coisa, ele é tipo um vício, que é difícil de ser, de abrir mão disso. Como você sugere que deve ser feito esse processo para se iniciar essa quebra desses dogmas? Nós nascemos e somos formados numa série de padrões pré-fixados. No ensino, na cultura, enfim, nas atitudes, nos hábitos, etc. E não é para os deitar fora. São, sim, para os refinar, para os transubstanciar. E aqui entra uma nova maneira de estar, uma nova maneira de ver. Há sempre oportunidades na vida num encontro com a sabedoria eterna, com a sabedoria divina. Então, a sabedoria divina não vem eliminar tudo o que aprendemos numa sociedade, enfim, que de nada se compadece, tudo o que aprendemos de padrões do passado, mas sim transubstanciá-los em algo melhor. Chama-se isto a transformação da vida energia em vida consciência. Sim. Nós nascemos virgens e morremos maduros. Isto é, amadurecemos pelo conhecimento, uns de uma maneira, outros de outra. Este conhecimento significa dilatação da consciência. Esta dilatação da consciência pode levar-nos realmente aos pés do mestre. Mas mestres nós encontramos na vida do dia a dia. Agora, o grande mestre, a grande voz da consciência, é para aí que a gente está caminhando, uns de uma maneira, outros de outra. O Joshua dizia: eu não estou aqui para abater a lei e destruir a lei, mas para lhe dar cumprimento, isto é, retificá-la. Os valores do passado valem na sua essência transpostos para o presente, adaptados ao presente para que se possa construir o futuro. É por aí. Portanto, o quebrar o elo, o quebrar a vida do ron-ron do dia a dia, a vida profana, ordinária, nos combates, tudo isto a dado momento, com a nossa madureza de alma, ao longo das vidas sucessivas, a alma vai amadurecendo e a dado momento queremos mais, já não queremos o leite das crianças, queremos a carne dos adultos. É a transformação gradual da vida energia e vida consciência. Já não nos contentamos com o cinema, a namorada da ocasião, o político que diz bem disto e diz mal daquele outro e que está mal com todo mundo. É mais do que isso. Há outras necessidades e aí começa o amadurecimento da alma, o amadurecimento da consciência, a pessoa começa a tornar-se mais ponderada, mais refletida e a buscar outras fontes que não sejam tão transitórias, mas sim fixas e morredoras, que nos alimentem interiormente. Em vez de ser o espetacular, fica só o essencial. É por aí, o amadurecimento faz-se gradualmente. Repara uma coisa, escrevemos a sabedoria eterna e em homenagem sobretudo ao Buim. Eu por mim não teria feito, mas prontos. Agora vamos ver um indivíduo que costuma ir ao Maracanã, ver o futebol não sei quantos, o Vasco da Gama contra não sei quantos, e nós vamos pôr este livro à venda no Maracanã. Alguém vai pegar nisso? Eles chamam-nos doidos. Agora, quer-se dizer, há um tipo de gente que se interessa por umas coisas e há um tipo de gente que se interessa por outras coisas. Portanto, as coisas são graduais. Eu não vou vender, ou melhor, não vou vender uma ideia a quem não está apto para a receber, mas vou oferecer um conceito de vida a quem está apto para o receber. Aos homens o que é dos homens e às crianças o que é das crianças.
Não há outra maneira. Este tipo de literatura, este tipo de pensamento acompanha o amadurecimento interior da alma. Está mais a alma ou a consciência, e a consciência vai exigindo cada vez coisas mais refinadas à medida que evolui ou dilata. A dilatação da consciência é a sua evolução. É por aí, até se uma pessoa gosta das coisas brejeiras do mundo, sem mais nem menos vai-se-lhe impor. Isto então torna-se um livro chinês. É desinteressante, não tem valor nenhum. Tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu momento. Este livro, estas escolas espiritualistas, etc., acha que a maioria do povo brasileiro, a maioria do povo comum, com a sua vida de sofrimento, de trabalho, etc., vai se interessar por espiritualidade, quando pode ir ver ao futebol, etc. Tudo tem um momento. O mesmo para Portugal, o mesmo para a Itália, o mesmo para Srinagar, para a Índia. É a humanidade no todo. Daqui não há fronteiras a nível de estado de seres, de estado de consciência. A humanidade vai amadurecendo. As necessidades tornam-se mais refinadas à medida que evolui. O que nós fazemos é lançarmos sementes. E obrigarmos as pessoas a pensar, olha lá, se calhar a vida não é só isto. Estou aqui, agora chega ao verão, vou para a praia, venho da praia, depois volto para o emprego, mas a minha vida é só esta. É só isto que eu estou condenado a ser, um cadáver adiado que procria, como dizia o Fernando Pessoa. E porquê que não me hei de tornar um Deus que disse-me trago esquecido, mas em potência e latência eu sou? Então vamos para aí. E aí entramos nós, sugerindo, nunca impondo. A minha religião é melhor que a tua, o meu clube é melhor que o teu, a minha ordem iniciática é melhor do que a tua ordem iniciática, porque a minha é verdadeira. Sério? Verdade? Quem fala assim não está certo do que diz. Está cheio de dúvidas. Você tem razão. Uma coisa importante também dentro de todo esse processo é o que pouca gente não dá muito valor, que é a prática. A prática. Por isso que existem as ritualísticas, né? Existem em todas as sociedades antigas, escolas iniciáticas, tudo aquilo que a gente lê, você é um historiador, você sabe muito melhor do que eu, isso é... Me fala um pouquinho da importância da prática. Não adianta eu filosofar, se eu não praticar o que eu estou filosofando. Como você vê essa questão? E tem... Filósofos ou filódoxos, amigos da opinião, porque o filósofo é o amigo do saber e a sabedoria é aquilo que está no nosso âmago. Filodoxo é o amigo da opinião, foi eu que isso me referi, mais que historiador, mais que investigador de campo, de terreno, sou um homem de espiritualidade, sou um condiscípulo do mestre vivo, que você já ouviu falar e muitos dos ouvintes também já ouviram falar, não vou dizer quem é porque está à frente. Houve uma festa há uns anos, uma festa chamada Festa do Vesak, ou a Festa de Maio, quando Buda se projeta dos planos divinos nos planos da matéria através do Bodhisattva, que era e é o Sr. Maitreya, o Cristo da nova era, o Cristo da parúzia ou do advento. E este Cristo da parúzia ou do advento, o Sr. Maitreya, disse depois numa prédica breve aos discípulos: tudo o que dizeis é muito bonito, mas como é que me ides anunciar? Olha, atentai, se tiverdes de renunciar ao meu nome por amor, renunciai, mas amai. O amor de boca não serve. O amor
A prática, isso vê-se realmente num exercício diário junto do próximo. Não é preciso estar sempre a dizer eu sou um mestre, eu sou um guru, eu sou isto e aquilo outro. Eu faço muito bem à humanidade, basta eu existir porque a humanidade já está salva. Isso não é amor, isso é egolatria. Egolatria, sim, sim. É egolatria. Olha para mim, sendo tão bonito, sem o mundo, sem mim, o mundo estaria em desequilíbrio. Isso é o culto da personalidade. Sem a prática, a não ser que se faça como o benfeitor de fim de semana, que à saída da missa de domingo dá uma palavrinha ao pobrezinho à porta da igreja, então gostava de ter uma sopinha, ai, tem tanta fome, então assim um pãozinho quentinho, ai, sabia tão bem, então muito boa tarde e até à próxima. Esta é a caridade dominical do cínico. Verdade, é bem isso mesmo. Só preciso renegar a Deus por amor, renegai, mas amai. Não vos atireis uns aos outros como feras insanas. Amai. Esquecei lá o Lula e o Bolsonaro, etc. Andar milicianos aí armados a fazer coisas tristes. A humanidade não é isso. Sede homens, sede amoráveis, sede amigos uns dos outros. Ajudai à vinda dele. Porque a hora dele está chegando. E nós estamos partindo para que ele venha com a sua corte. Deixei lá isso, pá. Tornai o Brasil grande, capital espiritual do mundo, sobretudo espiritual, do mundo, em vez de andar à guerra, o Estáquio não vale nada, eu é que sou bom, o Adrião nem se fala nesse, isso é um camarrupa. Pois está bem, o que é isso de camarrupa? Amados, sede amigos, uns dos outros. Isso é que é o importante, pá. Diga. Como você vê hoje nós estamos aqui numa. Eu não sei no que você acredita nesse sentido. Você é um místico pé no chão. Isso a maioria dos místicos voa um pouquinho, né? Divaga, e é interessante você é um místico acadêmico, pé no chão e com conhecimento. Como você vê? Você acha que o que está acontecendo hoje no planeta faz parte de tudo aquilo que está inserido no seu livro da Sabedoria Eterna? Você acha que tudo que nós estamos passando faz parte do nosso processo de crescimento? Nós estamos falando no geral. Cada um tem o seu processo pessoal, né? Mas nós estamos falando de geral. Você acha que nós estamos como deveríamos estar ou não? Sim, estamos. Está-se a queimar o karma coletivo. Estamos no interciclo. Estamos num período de interciclos. É a formação de um oitavo ramo que sintetiza toda uma civilização anterior. É a queima de um karma grupal. Não é peixes, nem é aquários. Estamos num período de transição. É o período de depuração. É o período de queima. É como dizia o Fernando Pessoa, é a época do nevoeiro, tudo é nevoeiro. É nevoeiro para quem não tem os olhos fechados, os olhos da consciência, os olhos da alma fechados. Mística, Eustáquio, eu não sei se sou místico ou deixo de ser, uma coisa eu sei, místico vem de mysterium, mysticum, místico é aquele que participa dos mistérios. A minha religião é a religião sabedoria, a religião dos mistérios, a religião de Maitreya, e pratico porque tenho consciência do outro lado da vida. Não quero entrar em pormenores para não estarem a dizer olha, está aí um santo. Eu não sou tudo menos santo. Se eu contasse os meus pecados, o Eustáquio acabava aqui o programa. E por cima gosto deles. Não, agora você falou uma coisa tenho consciência de certas coisas. Não é? Portanto, estamos num período de transição. A ideia
é que todos cheguem incólumes e sãos e salvos à outra margem, porque tudo o que tem um início tem um fim. Nos países onde há mais luz é onde a treva se manifesta mais, é onde há mais sombra. Quanto maior a luz, maior a sombra. É a lei da polaridade. Saibamos entender o bem e o mal para chegar à consciência. Esta consciência faz-se com neutralidade. Não uma neutralidade deixa para lá, mas uma neutralidade interior. Uma neutralidade que gera um equilíbrio. Este equilíbrio é o que falta à humanidade. Nem o prato da direita, nem o prato da esquerda, nem o prato de ouro, nem o prato de prata, nem o prato de Dharma, nem o prato de Karma, o prato de Brahma, o fiel. Sejamos fiéis à lei, que é o que Brahma, ou Deus, é. Fiéis à lei. A ideia é essa, nada mais que isso. Levar realmente a humanidade à outra margem sã e salva. Apontando-lhe, lançando sementes, olha, diz isto, aqui bocado diz aquilo outro. É isso. Tentar com que as pessoas se salvem. E não se preocupem com o culto das personalidades, porque se cultivar o Joshua Ben Pandira criticou severamente o culto das personalidades a seu tempo. O Cristo. O Buda Gautama Siddhartha Sakyamuni, príncipe de Benares, fez o mesmo. Zoroastro fez o mesmo. Todos os seus seguidores, porque foram uma linha de 24 Zoroastros, fizeram o mesmo. Orfeu ensinou música, mas não ensinou a cultuá-lo. Opôs-se ao culto das personalidades. O Moisés criticou severamente e foi e ostracizou o culto dos ídolos, isto é, das pessoas. O Henrique José de Sousa, o professor Henrique José de Sousa, o venerável mestre JHS, Henrique, dizia: não me atireis mais para o ridículo da praça pública, chamando-me aquilo que acaso eu podendo ser, descarece que os outros saibam, porque tudo tem o seu momento. Portanto, também ele se opôs ao culto das personalidades. Eu sou o apta. O que é o apta? Sou apta, diz-se hoje em dia, mas o que é o apta? O apta é a Sagrada Família. Família corporal ou família espiritual? Família de sangue real ou família porque, enfim, bem sabeis. Agora, se eu incomodo muita gente, é uma pena, porque poderiam aprender alguma coisa comigo e eu poderia aprender alguma coisa convosco, porque eu tenho a prática. Não se esqueçam que fui eu quem apontou o Mecatolã. E só esta palavra diz tudo. E ainda por cima, apresentei gente do Mecatolã, a um Roberto Lucila. Isso eu ia falar nele aí. António Buim. Falei com o Vidal. Levei-o às portas do Mecatolã. Enfim, muita gente. Mas diga, então. Fala aí, Entendam onde é que eu pretendo chegar. Entendam que aqui eu pretendo chegar, sem fantasias, sem delírios e ainda às causas. Entendam. É um português a falar, eu sou tão português como brasileiro, isso a mim não me interessa, eu estou além das fronteiras. Se querem que eu me afirme, eu afirmo. Você falou do Lucila agora. O Lucila você conheceu bem, né? E ele deixou um trabalho maravilhoso também. Ele era uma pessoa que também compartilhava o seu conhecimento. Tanto é que eu tenho salvas todas as Fiat Lux, né? Que é uma leitura maravilhosa, né? Como é que foi o seu convívio com o Lucila? Você tocou no nome dele? Foi bem lembrado. A relação entre mim e o Roberto Lucila foi uma relação de amor.
Foi o homem que mais me tocou nas fibras da alma. Era um homem bom, gentil, de uma profundeza na sabedoria de JHS ímpar. Conheceu grandes nomes da praça pública brasileira, conheceu os principais nomes de que fizeram a sociedade brasileira, a Sociedade Teosófica Brasileira, conheceu o António Castanho Ferreira, durante 10 anos, a caminho de 12, foi discípulo direto do professor Henrique José de Sousa. O professor Henrique José de Sousa, num dos seus livros de revelações, o Livro das Bandeiras, fala nele, e nas Assembleias Agartinas dirige-se ao Roberto. O obelisco que está em frente ao templo em São Lourenço, na Praça da Vitória, que hoje tem outro nome, mas para mim continua a ser a Praça da Vitória da Mônada, onde a mônada humana no seu trajeto através do itinerário de O chega aos 22 para 23 graus de latitude sul, terminando o seu período de evolução, enfim, nesta raça, daí estarmos ainda neste período de interregno intercíclico. Foi ele que me fez o obelisco que aí está, e conheceu muita gente. O Roberto Lucila deixou nos seus cadernos Fiat Lux a súmula, a síntese mais clara, mais aberta e mais interessante que eu já vi até hoje. Ele no final da sua vida, na presença de toda a gente, lá no Hotel Gina, aí em São Lourenço, lá à frente de toda a gente, a sala estava, ele passou-me uma série de aulas internas do Roberto, do António Castanho Ferreira, passou-me uma série de aulas em 3 ou 4 volumes, tenho-os comigo, e passou-me os seus cadernos Fiat Lux todos, dando-me autorização para eu os publicar, e deu-me isso em CD, num CD que uma senhora chamada Maria da Conceição entretanto gravou esse CD, e ele entrega-me o CD e pede-me para eu editar, e eu editei, mas ele pede-me para eu ver o português. Pronto, há ali erros de português, de gramática, é natural, mas gralhas, não tem interesse nenhum. Isso a gente fez, e para eu alindar o texto, isto é, ilustrar o texto. E assim fez, olha, temos aqui um exemplar, por exemplo, e então fizemos isto. O Hugo Martins é que fez esta montagem, e está muito bom, e está num português muito, muito, muito interessante. Nós fizemos, e alindámos o texto e metemos aqui uma série de coisas, por exemplo, isto, pronto, pusemos uma série de ilustrações. E o Roberto Lucila, a relação entre mim e o Roberto Lucila foi única. Ele deveria ter sido melhor tratado por certa sociedade dentro inscrita nas novas religiões. Devia ter sido, mas paciência, as pessoas os atos ficam com quem os pratica. Aquilo que me conta verdadeiramente para mim é que de facto foi uma relação de amor, foi uma relação de uma amizade, e foi qualquer coisa de extraordinário. Que o Paulo Machado Albernaz, devo-lhe também muita coisa, foi uma pessoa gentil, fiz 30 por uma linha para o trazer a Portugal e trouxe-o, levei-o a Sintra, levei-o à Rábida, levei-o a Lisboa, levei-o a uma série de lados, a Mafra, foi muito agradável, era uma pessoa que esteve 33 anos ao lado do professor, depois a sociedade tomou outros rumos e ele afastou-se, ele e a sua esposa Neuza Maragni, Albernaz.
Foi muito grato por muita coisa que ele fez, uma dívida de gratidão, mas uma dívida de gratidão impagável. É um personagem inesquecível, ele e a sua esposa, sem dúvida, mas a relação de amor foi com o Roberto. Até hoje foi só com o Roberto. Vitor, como é que você vê essa questão? Eu me incomodo bastante. Eu sou um saudosista, eu vivo chorando aí cada perda que eu tenho, ou perda familiar, de amigos, de ídolos do meu tempo. Então, eu sinto muito a perda. Não tenho nada, eu não sou ascensionado e nem estou evoluído a ponto de achar que não, deixa morrer todo mundo, porque um dia eu vou encontrar eles não sei aonde. Eu sinto muito isso. Porque nós estamos num momento, é o meu ponto de vista, na minha ignorância, nós não podemos perder pessoas das quais, estava falando do Lucila, estava falando do Boim, e tantas outras pessoas, nós estamos falando de duas, tantas outras pessoas dentro das nossas sociedades, dentro das nossas escolas iniciáticas, que foram embora. Como é que você vê essa partida? Você vê nessa filosofia, eles vieram para ficar um tempinho aqui, para deixar uma semente para os outros continuarem. Como é que você vê isso? Você vê de uma forma mais racional do que eu vejo isso emotivamente? Então, mas nós nascemos, vivemos e morremos. Agora é assim. Estas pessoas chegaram a um estado tal que procuraram a espiritualidade, desenvolveram-se na espiritualidade, adquiriram espiritualidade, escreveram sobre espiritualidade, deixaram um testamento espiritual e a seguir, mercê da lei natural das coisas, acabam por envelhecer e falecer. Então partiram, partiram, deixa seguir. Então, mas não, isso não é bem assim, há de ficar saudade. Chorou sinal de fraqueza, mas senhores, Jesus chorou na tumba de Lázaro. Jesus chorou na tumba de Lázaro, há saudade e a saudade é eterna. Aliás, costuma-se escrever nas grinaldas de flores fúnebres saudade eterna. Portanto, há uma saudade, há uma gratidão. Que um dia nos reuniremos. Então, mas eu acredito nisso, eu vivo isso. Aliás, até vou contar uma. E o estado de namoro pode ser tanto que, em dado sonho, uma pessoa sonha com o Roberto Lucila em São Lourenço e tenta aproximar-se do Roberto Lucila, uma grande amizade, e o Roberto Lucila repele a pessoa para trás de uma maneira que nunca teve em vida, e uma pessoa pergunta, mas porquê é que isto fez? E depois vem a resposta intuitiva, porque ele não quer que a pessoa morra já. Pois é por isso que falam-se muito, mas não sabem que o amor é uma coisa que está além do corpo, está além da lei da morte, está além da lei da vida, é uma relação imorredora e há provas incalculáveis e impensáveis disso. Eu tive essa experiência, outras também, mas fiquemos por aqui porque é algo muito íntimo e eu não quero falar de mim. Agora, a pessoa desencarna, a pessoa sai e vai, né, e parte rumo à eternidade. O que é que fica? Fica a memória, fica a obra e fica a saudade. Faz parte da natureza humana, a não ser que a pessoa seja um monstro, uma pedra insensível. É claro, então se há uma dívida de gratidão, se há uma dívida de amor, se há uma dívida de sabedoria, porque é que não se há de? É natural. Nas minhas funções sacerdotais, eu tenho assistido muitas desencarnações. É claro que eu tenho que manter uma certa postura, mas por dentro não é fácil.
Agora, tem que manter uma certa postura, tem que manter uma certa condição. Morreu, é um ser superior. Mas como é que tem essa certeza? Porque quem tem certeza está caladinho. Aí eu saio do corpo, vou aos outros planetas. Opa, às vezes nem sequer vai ao shopping da Pulquéria, quanto mais aos outros planetas. Aterrissem, sejam humanos. Sejam humanos. As coisas não são assim. Ainda há pouco falou de práticas. Esta é a prática da fraternidade humana. É a maior mensagem da teosofia. A Blavatsky, a Helena Petrovna Blavatsky apelou a isto. Henrique José de Sousa apelou a isto. O Mário Roso de Luna apelou a isto. Já antes o Alexandre Cagliostro tinha apelado a isto. O Lorenzo Paolo Domitiani, conhecido universalmente como São Germano, ou São Germano, apelou a isto. Nem o Reis de Curata para trás apelaram a isto. Todos os antigos apelaram a isto. A isto o quê? À fraternidade humana, à concórdia universal. Só assim se atinge a plena consciência de que somos seres em evolução, com as nossas limitações, e escusamos de armarmos ao pingarelho, pondo-nos em ponta dos dedos dos pés, quando às vezes nem sequer conseguimos o A, B, C, D da vida. Vou fazer uma pergunta para você de foro íntimo. O que o Vítor Manuel Adrião, por que ele escreve livros? Qual é o objetivo dele escrevendo livros, dando palestras, pesquisando e estando aí à frente? As pessoas têm que ter um objetivo. Ou é uma coisa altruísta, alguma coisa. Qual é? Por que você faz isso? Por que você faz o que você se dispôs a fazer? Sobretudo, sem caricaturas, deixar uma mensagem ao mundo, deixar um testamento, um codicílio espiritual ao mundo. Estes dois livros, A Sabedoria Eterna e o que se vai seguir, a Astrologia e Teosofia, sabe o que é que ele estava a destiná-los? Ao caixote de lixo. Só não os pus no caixote de lixo porque insistiram comigo. A Hilda pediu para, pronto, edita lá isso. E pronto. E este teve mesmo também para ir. Há momentos em que uma pessoa questiona-se, mas isto vale a pena perante esta humanidade que uma pessoa está? Mas vale sempre a pena. A ideia é deixar um codicílio espiritual. Ou então a sabedoria interrompe. Eu fico com o conhecimento todo e não transmito aos outros. Isso não se dá. A Guru Parampara Vidya. Corrente da transmissão do conhecimento. É para que esta corrente não seja interrompida. Assim fez o Roberto Lucila. Ou o Sebastião Vidal. O que ele escreveu, ele quis deixar um codicílio. Ou o que o professor Henrique José de Sousa escreveu. É aquilo, é uma coisa, quer as cartas privadas ou ditas revelações, quer os seus escritos, os seus artigos. Porquê? Tinha essa ânsia de, não, era deixar um codicílio espiritual, revelação da sabedoria divina, de acordo com os vários escalões da humanidade. É ter de fazer o mesmo, ao meu nível. Se estou preso aí à literatura, se eu não escrevo dá-me uma coisa, eu não sou um litro, nesse sentido ordinário e profano, não. A ideia é deixar um codicílio espiritual. Portanto, é por aí que eu vou. O mesmo fiz com a história a história mítica, a história sagrada, portuguesa, ibérica, brasileira, deixar realmente sementes, abrir janelas de oportunidade para que outros prossigam. Na espiritualidade mesmo. Eu fiz essa pergunta para você porque a gente vê pessoas assim dedicadas. Claro que eu não tenho visão do mundo, né? Não consigo ver todo mundo. A gente se conecta. Eu vejo poucas pessoas que fazem alguma coisa abnegadamente,
altruisticamente, assim, vamos deixar para... Eu, por exemplo, faço Vida Inteligente aqui, tenho uma maior dificuldade, muita gente acompanhou 20 anos nisso aqui, eu não sei por que eu estou fazendo isso aqui. Eu não nasci para televisão, eu fiz outras coisas, palestras, escrevi livros, mas é alguma coisa interna aqui que eu não estou pensando em legado nenhum. Quem passou aqui, passou. Eu durmo tranquilo porque eu levo informação boa, né? É uma coisa de foro íntimo que acredito. O seu também, a mesma coisa, porque ninguém faz o que você está fazendo, o que eu faço, e outras pessoas fazem também. Então, é um chamado que eu gostaria que se ampliasse bastante. É a única chance que nós temos aí de fazer uma... Você citou aí sobre transição, a única maneira de a gente fazer uma transição mais tranquila é adquirindo um certo nível de consciência e se doando um pouco para o próximo. Eu não vejo outra alternativa. Então, Se não for assim, não vale a pena. O trabalho do Eustáquio é muito positivo. Abrir janelas, é para cada um olhe. Está aqui um mostruário, uns gostam disto. Agora escolham, mas está aí. Para que realmente as coisas não fiquem assim, há uma necessidade interior. Mas chama-se isso sattva, expansão. Só quem não tem essa necessidade interior e é egoísta chama-se isso tamas, contração. Até que sejamos sátvicos, sejamos doirados, sejamos dignos da nova raça que vai urgindo, a raça doirada, a raça crística, a raça bimânica, a raça do futuro, de um futuro que se quer bom e melhor para o mundo, para a humanidade. Esta é realmente a derradeira mensagem da teosofia da sabedoria eterna, a sabedoria de Deus, o pensamento de Deus, que foi revelado por alguns escolhidos, selectos pela lei da evolução, cujos nomes já falamos, e tiveram essa necessidade interior, espalhar, lançar sementes ao caminho. É o Spes Messis Semion do Henrique José de Souza. A esperança da colheita está na semente. E a semente agora temos que ser nós a lançá-la. Há uma necessidade interior, o seu trabalho é positivo. O seu trabalho não fica lá pelas críticas desta seita ou daquela outra seita. O seu trabalho é o seu trabalho. Ninguém fará, ninguém, seja quem for, mas seja quem for à face da terra e sob a terra, ninguém evolui pelo Eustáquio. Ninguém fará o seu trabalho, porque o seu trabalho é o Eustáquio. é verdade. E o Eustáquio é o seu trabalho. Ninguém evolui por alguém. Não. Eu posso pagar uma fortuna lá ao divino não sei de quê e ao feirante não sei de quê, mas ele não vai evoluir por mim. E todos os grandes iluminados que este mundo vieram disseram mesmo, ninguém evolui por alguém. Todos os grandes mestres deixam uma mensagem para que a pessoa servindo-se realmente da essência dessa mensagem, utiliza as ferramentas necessárias para a sua evolução. Mas ninguém evolui por alguém. Quando lá um qualquer, no tempo do Cristo, agarrou-lhe na túnica, agarrou-lhe nas roupas e disse: quem me tocas, não me tangere, não me toles, não me toques. Isto é, ainda não estás preparado para evoluir. Tu tens o seu momento. É isso. Não me tangere, não me toques. Tu tens o seu momento. O seu trabalho é o seu trabalho, ninguém o fará por si. Não. É o trabalho do Eustáquio. Ninguém evoluirá pelo Eustáquio. O Eustáquio gosta ainda do futebol, gosta dos convívios, e aí depois? Até não é bom estar com os seus amigos. Tem a sua vida. Sim. Então, mas o que é que isso colide com a espiritualidade? Eu tenho outras necessidades. São as minhas necessidades. Agora vamos tentar chegar a um ponto de consenso. E este ponto de consenso é muito fácil de resolver. Somos humanidade. Apenas nos podemos gabar de ser humanos. Eu sou um guru, isto e aquilo. Até pá, esqueçam lá isso. Somos humanos. E estamos aqui para nos e ajudarmos uns aos outros. E é assim que a coisa vai acontecendo.
Não vejo de outra maneira, eu estou. Não Assim. consigo. Ótimo. Vitor, foi ótimo a gente conversar. Eu quero, aqui embaixo está escrito a Espiral Editora, nosso amigo Hugo Martins, é um parceiro seu, né? Eu fico muito feliz ali, porque a gente percebe que é uma pessoa dedicada, né? Eu já venho falar consigo. Então, é isso. Depois em off nós vamos falar aqui. Então, muito obrigado mais uma vez, Vitor. Sucesso nesse aspecto que nós abordamos aqui, né? Que muitas pessoas possam ler e fazer um usufruto benéfico de todo o conteúdo que está lá, que eu sei que é de primeira categoria. Eu já li muitos dos seus livros, né? Gosto de lê-los, porque tem conteúdo. Nossa, livro de 600 páginas. Nossa, para escrever um livro desse não é fácil. Parabenizo você e vamos tocar em frente. Vamos ver até quando a lei quiser, né? É isso aí, Vitor. Quando a lei quiser, que se cumpra a lei, que se cumpra a vontade do Pai. Eu estou aqui, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo, um grande abraço para si e um grande abraço para o Brasil. Até breve. Obrigado. Até a próxima. Tchau.